Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, gente, uma questão que eu acho sensacional, que trata de um assunto que muita gente tem dificuldade de entender, que são as equações polinomiais. Essa é uma questão de equações polinomiais dentro do conjunto dos complexos. E eu vou ler aqui com vocês o que a questão está dizendo, o enunciado dela. Calcule a área do triângulo cujos vértices são as imagens no plano cartesiano das raízes da equação z ao cubo mais e ao quadrado mais e igual a zero, tendo como conjunto universo o dos números complexos. Essa é uma questão, gente, que a gente vai resolver, essa equação polinomial complexa, e aí a partir dessas três raízes, a gente vai fazer o desenho nesse plano cartesiano. Primeira coisa, né, vou anotar aqui, o que essa questão traz é isso, né, uma equação polinomial complexa. Equação polinomial complexa. E aí vamos lá, vamos resolver essa equação. Ó. Ela é relativamente simples de ser resolvida. Z ao cubo mais e ao quadrado mais e igual a zero. A gente vê que o z ele está nos três termos. Se o z está nos três termos, a gente pode colocar o z em evidência. Porque z, abre parêntese, z ao quadrado no primeiro termo, z no segundo termo, mais 1 no terceiro termo. Tudo igual a zero. Daqui a gente já vai descobrir uma das raízes. A gente pode chamar de z1. Eu vou até escrever aqui do lado, ó, vai ser z1, z2 e z3. São as três raízes. Terceiro grau, obviamente, vai ter três raízes. Então, Z1, que é a primeira raiz, vai ser zero. E a segunda raiz, a gente vê que é uma equação de segundo grau, é só a gente resolver por delta e Bhaskara. A gente já tem ela escrita aqui, já vamos logo para o cálculo do delta. B ao quadrado menos 4AC. Já vou jogar os números aqui, ó. 1 ao quadrado, que é o B. A, B e C valem 1. Todos três valem 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Então a gente vai ter 1 menos 4 delta igual a menos 3. E a gente vê, ó, delta negativo, a gente sabe que vai ter raízes complexas. Vamos já jogar o raiz de delta aqui. Raiz de delta vai ser quem? Por conta do sinal de menos vai aparecer o i. Vai ser raiz de 3i. Beleza, gente? Sempre que tiver o menos, a gente tirando a raiz quadrada vai aparecer o i, que a raiz de menos 1 é igual a i. Então vamos lá fazer a fórmula de Bhaskara. Z é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. B vale 1, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2 vezes o a, que é 1. A gente abrindo aqui, né, dividindo em duas frações, fica z igual a menos 1 meio mais ou menos raiz de 3 sobre 2i. E aí o que acontece? Aqui a gente precisa relembrar que aqui já escrevi as duas raízes, né, separando as duas, ó, vai ser z2 menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i, e z3 vai ser menos 1 meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Aqui a gente precisa se lembrar, gente, da questão da forma trigonométrica do número complexo. A forma trigonométrica do número complexo, eu vou escrever a fórmula aqui. É forma trigonométrica, né? Forma trigonométrica dos números complexos. Ela envolve o seno e o cosseno. Ela é representada dessa maneira. Z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ, mais I vezes seno de θ. Essa é a expressão. Aí quem é o ρ? O ρ que a gente chama de módulo do número complexo. O ρ é o módulo do número complexo, que é igual a raiz de A2 mais B2. Esses dois valores que a gente encontrou aqui do Z, gente, à medida que a gente vai resolvendo questões, a gente fica mais familiarizado de bater o olho e já saber quem é o número complexo ali, quem é o
o rho, no caso, né, que é o módulo desse número complexo, a gente vê que ele vai ser 1. Porque aqui apareceu 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, né? Quase sempre aparecem esses números que fazem parte do seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. E aqui a gente pode até saber qual é o ângulo e tal, mas como essa questão está querendo que a gente faça uma representação geométrica no plano do plano cartesiano, a gente nem precisa fazer isso, dizer qual é o ângulo e tudo mais. A gente só precisa representar nos eixos x e y. Aqui eu vou comparar esses dois z's, z2 e z3, com essa parte do cosseno e do seno. A gente sabe aqui que vai ter o ρ igual a 1, né? Eu vou jogar aqui embaixo. Z, do jeito que estava no começo com mais e menos, né? Vai ser 1. Eu abro aqui um colchete, ó. Eu abro um colchete, vai ficar menos 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2 vezes i. Certo? Essas aqui são as duas raízes que a gente encontrou logo aqui, agora há pouco. E aí você vai ter esse ρ igual a 1. O módulo do número complexo igual a 1. Isso aqui é super importante, gente, para a parte da representação geométrica, viu? Saber que esse ρ vale 1. Esse módulo do número complexo. E aqui a gente vai ver que o cosseno é como se fosse o eixo do x, fazendo a comparação, né? Que a gente tem isso aqui no plano dos números complexos, né? Fazendo comparativo dos números complexos, a gente vai ter... Eu vou até fazer aqui um desenho bem pequenininho, depois a gente faz a representação mesmo para valer. O eixo do x é como se fosse dos cossenos, né? O eixo do cosseno. E o eixo do y é como se fosse o eixo do seno. Então a gente só precisa fazer essas representações nesses valores aqui para o x cosseno e para o y seno. Beleza? Agora vamos para o que importa. A gente sabe que um vale 0 e os outros dois vai ser exatamente isso daqui, ó. A gente vai ver que ele vai estar para a esquerda, que é menos 1 meio, né? O cosseno aqui, ele vai estar esse valor aqui do menos 1 meio para a esquerda. E esse mais ou menos raiz de 3 sobre 2i vai ser para cima e para baixo no eixo y. O desenho do plano cartesiano ele vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Eu vou representar ele aqui. E aí a gente vai pegar o ponto 0, que é uma das raízes. Vai estar exatamente no ponto 0. E aí a gente só precisa colocar agora esses valores e fazer o espelhamento dessas raízes dos números complexos, as imagens do número complexo. Aí a gente vai ter o y vai ser mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. E aqui no eixo x a gente vai ter menos 1 meio. Aí a representação do número complexo, gente, ele não tem esse raiz de 2, 1 meio, mais ou menos raiz de 3 sobre 2i. A gente faz esse ponto como se fosse o par ordenado, né? Nos números complexos a gente não chama de par ordenado, a gente chama de afixo, né? Aqui é como se fossem os afixos do plano Argand-Gauss, que é o plano dos números complexos. Aí fazendo essa passagem para o plano cartesiano, ele fica dessa maneira. A gente vai ter, aqui eu vou deixar pontilhado mesmo. Esse aqui vai ser, o positivo é o Z2 e o negativo vai ser o Z3. Bem aqui no negativo a gente vai ter o Z3. Pronto, os 3 pontos, gente, do gráfico vão ser exatamente esses 3 pontos que aparecem aqui. E aí o que ele diz? Que isso aqui forma um triângulo, né? Aí o triângulo vai ter essa cara aqui. Agora eu vou fazer o contorno realmente do triângulo. Pegando aqui esse desenho vai ter o contorno do triângulo. E como é que é a área do triângulo? É base vezes a altura sobre 2. Vou jogar aqui a área do triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Que é a área do triângulo. Quem é que vai ser a base? A base a gente já sabe que vai ter raiz de 3 sobre 2 para cima e para baixo. Raiz de 3 sobre 2 somado com raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3. A base vai ser raiz de 3. Quem é a altura? A altura vai ser 1 meio, ó. A gente vê que vai do 0 até o menos 1 meio. A altura é exatamente 1 sobre 2. E tudo dividido por 2. Então a gente já vai saber quanto é que é a área. A área vai ser raiz de 3 sobre 4. Esse é o resultado da questão, gente. É igual a raiz de 3 sobre 4. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma questão muito interessante. Que ela traz a equação polinomial complexa para a gente revisar essa parte da forma trigonométrica, né, dos números complexos que eu mostrei aqui para vocês.
e depois a representação gráfica para a gente encontrar essa área do triângulo. Espero que vocês tenham entendido bem. Não deixem de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês e continuarem acompanhando os próximos vídeos.